Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Já estamos ao vivo já. Você do YouTube, que Deus possa te abençoar, possa nos abençoar. Vamos fazer uma oração para o pessoal que está em casa? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero pedir a bênção do Senhor. Nós já estamos aqui louvando, nós já estamos aqui adorando, nós já estamos aqui nos envolvendo com o Senhor. Eu quero pedir que a bênção que o Senhor derramou sobre nós alcance a casa dessa pessoa, meu Pai, que está aqui conosco ao vivo. Ela está na casa dela, mas no mundo espiritual não há distância. Pai, e a tecnologia nos proporciona que no mundo dos homens também já não existe distância. Pai, eu quero a bênção do Senhor sobre essas vidas, tudo para a tua glória e tudo no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deixa eu falar com você. Eu tenho uma mensagem para você, mas muito importante. Eu quero que você preste bastante atenção na palavra, porque às vezes, sabe o que vai acontecendo? Parece que a palavra é só para os outros, não é para a gente. Eu estou cansado de ver esse negócio. É para você. Não, a palavra é para mim. A palavra é para você. Olha, se tem uma coisa que eu aprendi nesses 38 anos, pregando o Evangelho de Jesus Cristo, e tendo comunhão com Jesus Cristo, é algo que está escrito lá em Mateus capítulo 7, no versículo 1. Vamos dar uma olhadinha? Mateus capítulo 7, versículo 1. Eu vou falar na linguagem de hoje, e está escrito da seguinte maneira: não julguem os outros, para vocês não serem julgados por Deus. Então você tem que ter um entendimento. Se você julga uma pessoa, não é outra pessoa que vai te julgar. É Deus que vai te julgar. Então, quando você julga alguém, você se coloca na posição de ser julgado por Deus. E nenhum de nós tem condições de apontar o dedo para alguém. Por quê, pastor? Todos nós temos virtudes e temos defeitos também. Nós temos virtudes e temos falhas. Agora, preste atenção. Eu não vou te julgar, mas não te julgar não significa eu aceitar o teu erro, a tua falha ou o teu pecado. Não significa eu ser participante do teu erro, da tua falha, do teu pecado. Não estar na posição de julgar, eu não posso. A Bíblia diz: quem és tu para julgares o teu irmão? Eu não tenho o direito de julgar. Por quê, pastor? Porque não pertence a mim, não pertence a nós. Isso está onde, pastor? Lá em Romanos capítulo 14, versículo 10. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Você, porém, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Você não deve nem julgar e nem deve desprezar. Está falando de irmão. Está falando de irmão. Se é irmão, significa que é o mesmo pai. Porque o que me faz te chamar de irmão é porque nós temos o mesmo pai. O que te faz me chamar de irmão é porque nós temos o mesmo pai. O Deus que criou os céus e a terra. O Deus e pai do meu irmão, Jesus Cristo. Ah, pastor, que heresia, é meu irmão Jesus Cristo? Você tem que ler a Bíblia. É meu irmão Jesus Cristo. Ele diz que ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Meu irmão Jesus Cristo. Ele é o meu Senhor, ele é o meu Salvador, mas ele é meu irmão. Você está compreendendo, sim ou não? Eu sou co-herdeiro de Cristo. Em outras palavras, eu sou herdeiro com ele. É coisa séria. Você está compreendendo? Então, eu posso dizer, chamar de irmão porque é o mesmo pai. Então ele está dizendo para que eu, que sou teu irmão, você que é meu irmão, que nós não nos julguemos. Eu não posso te julgar, você não pode me julgar. Por quê? Porque nós não temos esse direito. Você, porém, porque julga o seu irmão. E você, porque despreza o seu irmão. Olha que coisa séria. Por quê, pastor? Porque todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Então não entre nesse negócio. Todo mundo vai ter que comparecer. E se eu julgo o meu irmão, se eu desprezo o meu irmão, eu vou ter que prestar conta a Deus depois. Você está compreendendo? Você sabe que eu estava falando hoje, quando eu comecei,
eu tive o privilégio de me aproximar do meu pastor. Ele me permitiu essa graça de me aproximar. Era um homem que demonstrava muita santidade, demonstrava muita capacidade, muito conhecimento. Eu não tinha nenhum, mas ele me mostrava muito conhecimento. E eu lembro que uma certa vez, eu estava caminhando com ele na rua. E de repente passou uma moça muito bonita. E no que ela passou, eu olhei. Eu me esqueci que ele estava comigo. Eu olhei. Só que, ao passar do tempo, eu vi que eu estava me preocupando com a pessoa errada. Por quê? Porque esse é o grande problema. Você está preocupado com o homem, né? O que vão pensar de você? O que vão dizer de você? O que vão imaginar de você? Você está preocupado com a pessoa errada. Eu não tinha que ter me preocupado com o meu pastor. Por quê? Porque, na verdade, eu não vou comparecer diante do tribunal do meu pastor na época, que era o pastor Dalton. Eu não vou comparecer diante do tribunal dele. Ele vai comparecer junto comigo, diante do tribunal de Cristo. Então, a nossa preocupação tem que ser com Deus. Porque Deus está nos observando. Deus está nos olhando. Os olhos de Deus estão sobre a terra. Os olhos de Deus estão sobre a humanidade. Os olhos de Deus estão sobre o justo e sobre os injustos. Sobre os que são santos e os que não são santos. Deus enxerga, a Bíblia diz, até no mundo dos mortos. Não há nada que esteja oculto diante dele. Então a nossa preocupação tem que ser com ele. Com o que ele pensa de mim, com o que ele pensa de você. Porque muitas coisas eu posso esconder do homem. Eu posso passar uma imagem para o homem que não é verdadeira. A chamada hipocrisia, né? A arte da interpretação. Eu posso passar uma imagem que não é verdadeira, por um bom tempo. Vai chegar um tempo que, né? Cada um vai mostrar a sua cara. Mas eu posso, por algum tempo, mostrar uma imagem que não é verdadeira. Mas diante de Deus, não tem como mostrar uma imagem diferente do que realmente sou. Provérbios 15, 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então você está preocupado com o quê? Você está preocupado com o que eu penso? Com o que eu acho? Não, você tem que estar preocupado com Deus. Está preocupada com Deus. As pessoas, elas têm uma visão equivocada de Deus. Ela só diz assim, não, Deus é bom. Não, eu tenho certeza que Ele é bom. A Bíblia diz que Ele é bom porque Ele é bom. A Bíblia diz que Deus é amor porque Ele é amor. Só que a Bíblia diz que Deus é justo. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Então nós temos que ter entendimento. A minha preocupação não tem que ser o homem. Eu estava preocupado com a pessoa errada. E o pastor viu. Só que Deus, antes disso, viu no meu coração. Ele viu o meu pensamento. Ele viu a intenção do meu coração. E eu estava preocupado com o homem. Eu deveria estar preocupado com Deus. Talvez seja a mesma coisa que está acontecendo com você. Você sabe do teu compromisso com Deus, você não está cumprindo, mas aos olhos dos homens você quer mostrar que está cumprindo, que você é correto, que você é certo. Só que você vai ter que dar conta a Deus depois. Porque vai ter que comparecer. Eu não retiro a minha palavra. Eu tenho um grupo de obreiros, quando eu cheguei aqui, eu fiz um relógio de oração. Eu não mandei parar. Se você parou, é problema teu com Deus. Você vai ter que dar conta a Ele depois. Por quê, pastor? Eu não mandei parar. Eu não tirei o relógio. Você está entendendo o que eu estou falando, não? Aí, diante do homem, eu quero mostrar que estou... Teu problema não é com o homem. Essa obra, ela não é do homem. Essa obra, ela é do Espírito Santo. Você vai ter que prestar conta ao Espírito Santo. Você está compreendendo? Se o Senhor sabe o que acontece mesmo no mundo dos mortos, como poderá alguém esconder dele os seus pensamentos? Provérbios 15, 11. Se ele sabe até o que acontece no mundo dos mortos, como que eu vou poder esconder os meus pensamentos? Como eu vou poder esconder as minhas atitudes? Eu estou olhando, prestando atenção para ver se não tem nenhuma câmera, se ninguém está me vendo, se ninguém está enxergando, então agora não estou vendo, tenho certeza, eu posso fazer. E Deus não está vendo. Você está se preocupando com a pessoa errada, você está se preocupando com a sua imagem. Você deveria estar se preocupando com o coração de Deus.
Por quê, pastor? Porque tudo isso entristece o coração dele. Você está compreendendo? A pessoa que eu sou de verdade é aquela pessoa que ninguém está vendo, quando ninguém está enxergando, quando ninguém está olhando. Essa é a pessoa que eu sou de verdade. Só que Deus está vendo. Você compreende? Sim ou não? Irmão, preste atenção. Isaías 38, se eu não me engano. Isaías 38. Nova Almeida, revista e corrigida. Almeida, revista e corrigida. Naqueles dias, preste atenção nisso, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. 38:1 de Isaías. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Poxa, Deus mandou um profeta lá, né, pastor? Mas ele mandou vir falar com você também. Faz 2 anos que eu estou falando com você. Faz 2 anos que eu estou te orientando que você tem que ser correto no seu dízimo, que você tem que ser correto na sua oferta, que você não pode guardar mágoa no coração, que você tem que perdoar aquele que te ofende, aquele que te maltrata. Faz ou não faz? Faz 2 anos que eu tenho falado com você que você tem que ter compromisso, que você tem que ter responsabilidade com as coisas de Deus, que você tem que amar o próximo, que você tem que socorrer o necessitado. É ou não é? Que você não deve deixar de vir à casa de Deus. É ou não é? Verdade ou não verdade? Há 2 anos. Então faz 2 anos que Deus está mandando o profeta Antônio Júnior falar com você, da mesma maneira que ele mandou o profeta Isaías falar com o grande rei Ezequias. Coloca a tua casa em ordem. Coloca. Por quê, pastor? Para você viver. Para que você não vá morrer. Para você viver. Porque Deus não quer que você morra, Ele quer que você viva. E eu não estou falando de morte física. Esse é o caminho de todos os homens. Veio do pó, ao pó tornará. Esse é o caminho de todos os homens. Agora, a vida eterna é o caminho de alguns homens. É só aquele que está andando de acordo com o que a palavra de Deus diz. E não pensa você que tem certas coisas que, sabe, não tem problema não. E Deus entende. Ele está vendo a minha situação. Ele está vendo. Você não entra nessa. Não entra nessa. Deixa eu mostrar uma coisa para você. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 7. Eu vou ler na linguagem de hoje. Meus filhinhos. Poxa, para falar meus filhinhos é com, né? Fala a verdade, é um coração, quando a mãe olha, fala, filhinha da mamãe, vem cá. Ou quando o pai olha, fala, meu filhinho, vem cá, filhinho, vem cá. É com muito carinho, com muito amor. Então Deus está falando comigo, Deus está falando com você com muito carinho, com muito amor. Você está compreendendo? Meus filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Ninguém. Não deixe que o teu coração te engane. Não deixe que o teu coração te engane. Não deixe que a tua carne te engane. Não deixe os falsos profetas te enganar. Não deixe o diabo te enganar. Não deixe esse mundo de ilusão te enganar. Não deixe que ninguém te engane. Você está compreendendo? Meus filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que faz o que é correto, é correto. Assim como Cristo é correto. Quem é que faz o que é correto, pastor? Aquele que faz segundo a orientação da palavra. Esse é o que está fazendo o que é correto. Aquele que faz e vive fora da orientação da palavra, não está fazendo o que é correto. Por mais que alguém diga que é correto, por mais que tenha um grupo grande dizendo que não tem problema, por mais que tenha um grupo grande dizendo que o errado virou certo, que o certo virou errado, não adianta. Não adianta. Seja todo homem mentiroso, somente Deus verdadeiro. Ele é a verdade. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Não tem outra verdade além da pessoa do Senhor Jesus. Ele é a única verdade. Você tem que ter esse entendimento com você. Meus filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que faz o que é correto. Assim como Cristo é correto.
Olha o versículo 8. Quem continua pecando pertence ao... Não se engana. Não se engana. Eu não estou falando de alguém que comete uma falha, eu não, a Bíblia, né? Não está falando de alguém que comete uma falha e conserta. Não importa o tamanho da falha, não importa o tamanho da falha, não importa o tipo de pecado, não importa. A pessoa falhou, ela errou, e ela veio e se consertou. Errou, se consertou. Simples assim. Agora, tem aquela que não. Ela vive na prática do pecado. E a pessoa que vive na prática do pecado é aquela pessoa que sabe a diferença entre o certo e o errado. Mas ela vive fazendo o que é errado. Ela escolheu fazer o que é errado. Ela escolheu fazer o que é errado. E tem pessoas que estão numa situação que é desse jeito. Ela ouve uma orientação, ela conserta. Daqui a pouquinho ela está fazendo de novo o que é errado. Cuidado. Você está em zona perigosa. Você está em terreno perigoso. Cuidado. A Bíblia diz que de Deus ninguém zomba. Não brinca com Deus. Não brinca com a palavra. Não despreze a palavra. Não despreze a orientação que vem dos céus. Ele diz, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Não despreze a orientação que vem dos céus, que é a palavra de Deus. Quem continua pecando pertence ao diabo. Não, pastor, eu sou de Deus, mas não sou eu que estou dizendo. Quer brigar? Vai brigar com a Bíblia, vai brigar com Jesus. Por quê, pastor? Porque é Ele quem está dizendo. É a palavra que está dizendo, não sou eu que estou dizendo. Quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde o princípio do mundo. E o Filho de Deus veio para isto, para destruir o que o diabo tem feito. Irmão, nós temos que abrir os olhos. Eu pertenço a Cristo, mas se eu saio da palavra e vou levando a minha vida fora da palavra, eu me coloquei na posição de filho do diabo. Se eu fechar os olhos nessa posição, eu vou passar a eternidade em trevas. Eu vou passar a eternidade em trevas. Ah, mas é alguém muito conhecido, muito famoso, muito caridoso, ajuda muito, faz muito. Vou passar a eternidade do inferno do mesmo jeito. Por quê, pastor? Porque eu vou passar a eternidade com meu Pai. Uma vez o Senhor Jesus discutindo, no bom sentido da palavra, não era brigando, né? Com alguns fariseus, alguns doutores da lei, alguns saduceus, ele falou, vós sois filho do diabo, e desejai fazer a vontade do vosso pai. A pessoa, aquela filha do diabo, ela está fazendo aquilo que o pai dela faz. A vontade do pai dela. A vontade do pai dela é desprezar, desrespeitar a orientação que vem dos céus. Desprezar, desrespeitar a palavra de Deus. Nós não podemos estar nessa posição. Isso está lá em João 8, 44. Coloca o 43, por favor. Por que é que vocês não entendem o que eu digo? Porque não quero ouvir a minha mensagem. Ou seja, a pessoa não entende porque ela não quer ouvir. Não, eu entendo diferente, sabe, pastor? É que eu vejo diferente. Eu estava conversando com uma mulher e o marido dela. Há muitos anos atrás, não tem nada a ver aqui, então não adianta especular. Eu estava conversando com ela e com o marido. Ela estava casada há 15 anos com ele. E ela veio para falar que ela ia se separar. Estava ela e o marido. Eu falei, mas como assim, irmã, se separar? Ele traiu a senhora? Não, senhor. Aí eu olhei para ele e falei, você deixou de cumprir o papel de marido com ela? Ele, não, pastor, jamais. Eu olhei para ele, ele deixou de cumprir o papel de marido com a senhora? Não, nunca tivemos problema nessa área. Eu falei, mas como assim então? É que a gente não se dá bem, pastor. A gente briga muito, então eu decidi que eu vou separar. Eu falei, mas não pode, irmã. Eu falei, não pode. A Bíblia diz que eu só posso separar por uma razão. Por quê, pastor? Por causa de adultério. Se não for por causa de adultério, não posso me separar. E a Bíblia diz que se eu decidir deixar o meu marido, eu posso deixar. Só que eu não posso me casar com ninguém nunca mais. Não, pastor, mas eu não vejo assim. Eu falei, vamos rasgar a Bíblia então.
Não serve para nada. Não, mas eu não entendo dessa maneira. Eu falei, mas é isso que a Bíblia diz. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, amigos. Tem certas coisas na Bíblia que é interpretativa. Dá para você olhar, dar a interpretação. Tem coisa que não, irmão, é literal. É aquilo ali, acabou, não dá para arrumar um ângulo para enxergar, não. É aquilo ali, pronto. Você está compreendendo? Eu não posso largar minha mulher, a não ser por adultério. Eu não posso largar meu marido, a não ser por adultério. Se eu decido largar meu marido, porque eu acho que ele é perigoso, está colocando a minha vida em risco, meus filhos em risco, eu posso até largar, só que eu não vou poder me casar nunca mais. Ah, mas eu não consigo ter vida conjugal, pastor. Então a Bíblia diz que eu tenho que voltar para ele, tenho que me reconciliar com ele. É assim que a Bíblia diz. Agora não dá para me inventar diferente a coisa. Aí eu falo para ela, eu falei, mas vem cá. Primeira carta aos Coríntios 7:10, só para ficar registrado. Para os que já estão casados, tem um mandamento, que não é meu. Por quê? Porque muitas vezes o apóstolo Paulo ele falava, não o Senhor diz, eu digo. Ou seja, a ideia é minha, entendimento meu. Agora ele está dizendo, não sou eu que estou dizendo. Esse mandamento, essa ordem não é minha, essa ordem vem de Deus. Essa doutrina, esse ensinamento não é meu. Essa doutrina, esse ensinamento vem do próprio Deus. Era o que ele estava dizendo. Para os que já estão casados, tem um mandamento que não é meu, mas do Senhor. Que a mulher não se separe do seu marido. Segue. Porém, se ela se separar, que não se case de novo, ou então que faça as pazes com o marido. E que o homem não se divorcie da sua esposa. Isso é mandamento de Deus. É a ordem de Deus. Porque às vezes eu vejo e falo, não, espera aí, o cara está colocando a vida dela em risco. Não, eu concordo que tem realmente aquela pessoa que é violenta, que é perigosa, que é desequilibrada, que não está salva, que não está liberta, que não está transformada. Ela tem aparência de santa, mas não é. Está compreendendo? Eu concordo. Então Deus está dando uma saída para a pessoa. Mas Ele está dizendo, você não se case de novo. Por quê, pastor? Porque na maioria das vezes a intenção não é. Pode até acontecer uma situação como essa que eu estou falando aqui. E como eu falei, eu concordo plenamente. A vida dela está em risco. Eu já cansei de ver, infelizmente, ouvir reportagens de um cidadão passional e por causa dos ciúmes, do descontrole, tirar até a vida da esposa, infelizmente. Esse mundo é do diabo, infelizmente a gente ouve. Então ela percebeu que a vida dela está em risco, tudo bem, tem essa saída. Você está compreendendo? Mas agora, na maioria das vezes, não é isso. Não é isso. Aí continuei conversando. Aí eu peguei e falei, mas vem cá, não pode separar. Ela falou, pastor, na verdade, sabe o que acontece? Eu tenho uma mágoa grande dele. Eu falei, só tem uma mágoa? Pastor, nós somos casados há 15 anos. E na lua de mel, ele me bateu. Eu olhei para ele e falei, rapaz, você bateu nela, rapaz? Ele falou, pastor, perdi a cabeça. Eu falei, mas rapaz, como é que você bate na tua mulher? Eu falei, homem não bate em mulher, rapaz, você não aprendeu isso não? A Bíblia diz, ai do homem violento. Pastor, eu concordo, eu perdi a cabeça. Eu falei, o que é? Você não gosta de mulher? Ficou revoltado porque teve que casar? O que aconteceu? Não, perdi a cabeça. Aí ela chorando do lado. Ela falou, o senhor entendeu? Tem uma mágoa tão grande dele, pastor. Eu falei, você não perdoou ele? Ele está errado, mas o senhor não perdoou? Não, pastor, não perdoei. Eu falei, então você está separado de Deus há 15 anos. Eu não vejo dessa maneira. Parou de chorar. Eu não vejo dessa maneira. Eu falei, então vamos rasgar a Bíblia. Porque a Bíblia diz que se eu não perdoar, eu não vou ser perdoado. Eu falei, é bíblico. É bíblico. Se eu não perdoar, eu não vou ser perdoado. Eu falei, então você tem que abrir entendimento. Eu falei, então vamos rasgar a Bíblia e vamos jogar fora, porque ela não vale nada. Então está cheio de pessoas assim, ó. Por que é que vocês não entendem o que eu digo? Porque não querem ouvir a minha mensagem. A pessoa quer mudar o que está escrito. Ela não quer aceitar o que Deus está falando. Ela não quer aceitar a palavra, ela não quer ouvir. Irmão, nós não podemos fazer parte desse grupo. O Senhor Jesus, por muitas situações, após dar uma orientação, ele dizia, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça.
Nós temos que ser esse tipo de gente, esse tipo de pessoa, que temos o ouvido para ouvir, o coração para aceitar, o pescoço para se inclinar diante daquilo que Deus fala, diante da palavra de Deus. Eu não estou falando de doutrinas de homens, eu estou falando da palavra. Eu não consigo entender. Aliás, eu consigo entender porque a Bíblia mostra. Mas não deveria acontecer no nosso meio. Você ouviu uma palavra, não gostei muito. Por que não gostou? Como é que não gostou? Como é que não gostou? É Deus que está falando com você. É o Espírito Santo que está falando com você. Comigo, conosco. Se é uma doutrina de homem, eu até entendo. Se é uma doutrina de uma instituição, eu até entendo não gostar. Mas aquilo que vem do céu, aquilo que vem de Deus, o apóstolo Paulo foi claro, ele falou, não sou eu que estou dando essa palavra, não sou eu que estou trazendo essa doutrina, foi o próprio Deus que mandou que eu trouxesse. É coisa séria, tem coisas que você tem que ter entendimento. Eu concordo que não dá para concordar com algumas doutrinas humanas, não dá para concordar com algumas doutrinas de algumas instituições, mas o que vem do céu, nós temos que nos inclinar. Eu não tenho que ficar examinando a palavra de Deus, eu tenho que viver a palavra de Deus. Por que é que vocês não entendem o que eu digo? Jesus está perguntando. Aí ele responde, é porque não querem ouvir a minha mensagem. Olha o versículo 44. Vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é seu costume, pois é mentiroso, é o pai da mentira, é o pai de todas as mentiras. Irmão, é uma coisa séria. Eu não posso me colocar nessa posição. Eu não posso. Aquela pessoa que anda fora da palavra está andando no engano, ela está andando na mentira, ela está se colocando na posição de filho do diabo. É coisa séria. Volta lá para mim, primeira carta de João. Quem continua pecando, não é a pessoa que cometeu um erro, repito. Desculpa o popular. Olhou, Deus, pisei na bola. Deus, eu confesso perdão. E tem mais, hein? Eu já tenho ensinado para você. Eu tenho ensinado para você. Você pecou contra Deus, é só com Ele. Você pecou contra Deus e contra mim, é com Ele e comigo. Eu pequei contra Deus, é só entre eu e Deus. Eu pequei contra Deus e contra a minha mulher, é com Deus e com ela que eu tenho que me acertar. Daqui a pouquinho eu volto. A Bíblia fala sobre uma mulher que foi encontrada em pleno ato de adultério. E a Bíblia diz que levaram ela a Jesus para ser apedrejada. Olha que coisa séria, lê comigo. João Evangelho, capítulo 8, versículo 2. Primeiro eu quero que você entenda. A lei de Moisés rezava dessa maneira. Tinha que ter quem acusasse. Isso significa o quê, pastor? Provavelmente o marido dela estava lá. Você vai ver que foram duas pessoas que acusaram, mas elas não tinham autoridade para acusar. Porque quem tinha que acusar era o marido. Por quê, pastor? O ofendido foi ele. O ofendido foi ele. Então só ele podia acusar. Então provavelmente ele estava lá no meio daquela turma lá, daquele grupo lá. De madrugada, ele voltou ao pátio do templo. E o povo se reuniu em volta dele. Jesus estava sentado ensinando a todos. Faz 2 anos que eu posso falar da minha parte, não posso falar de parte anterior da minha parte, mas 2 anos que Jesus se assenta no nosso meio para ensinar. 2 anos ele tem nos ensinado. E olha, irmão, por quê, pastor? Porque a palavra não é para você, a palavra é para você e para mim, é para mim, para nós. E, irmão, eu tenho aprendido nesses 2 anos. E se eu tenho aprendido, você tem aprendido também. Ele tem se assentado para nos ensinar. E a cada revelação, a cada entendimento, a cada palavra que ele tem nos dado. Então não tem como falar que Jesus não tem se assentado no nosso meio para nos ensinar, porque ele tem. A questão é, nós temos tido ouvidos para ouvir? Nós temos tido coração para aceitar, para receber? Ou mansidão a palavra em nós implantada? Essa é que é a grande questão. É aquilo que eu falei, às vezes o pastor vem dar uma palavra, a pessoa vem e conserta, né? É como se arrumasse a gaveta, está tudo em ordem. Dali uma semana a gaveta está toda bagunçada de novo. Só que tem um momento que Deus para de falar, irmão. E se ele parar de falar, você não vai se entristecer, não. Por quê, pastor? Porque quando ele para de falar, vem juízo em cima. E eu já falei para você que tem um tempo. Provei para você com uma mensagem que eu dei esses dias que tem um tempo.
de duração e juízo. É coisa séria. E de madrugada ele voltou ao pátio do templo, e o povo se reuniu em volta dele. Jesus estava sentado, ensinando a todos. Segue. E ensinando a quem? A todos. Ele não faz diferença de pessoas. Qualquer pessoa que quiser aprender com ele, ele ensina. Aí alguns mestres da lei e fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e o obrigaram a ficar de pé no meio de todos. Segue. Eles disseram: mestre, esta mulher foi apanhada no ato de adultério. Segue. De acordo com a lei que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Mas o Senhor, o que diz sobre isso? Segue. Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo, mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Segue. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra nesta mulher. Segue. Depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Segue. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelo mais velho e ficando só Jesus e a mulher. E ela continuou ali de pé. Não saiu da presença de Deus, não. Que é um segredo. Não sai da presença de Deus. Não tenha pressa. Permaneça na presença dele. Aquela palavra que Deus deu para você, não descarta ela, não. Fica diante dela orando. Fica diante dela. Por quê, pastor? Ele vai falar com você ainda. Você está entendendo? Segue. Então Jesus endireitou o corpo e disse: mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Segue. Ninguém, Senhor, respondeu ela. Jesus disse: pois eu também não condeno você. Vá e não peques mais. Duas coisas eu quero mostrar para você aqui. Primeiro, não tinha ninguém para condenar ela. Então Jesus também não condenaria. Se tivesse alguém para condenar ela, Jesus condenaria. Como assim, pastor? Preste atenção. O Senhor Jesus, numa certa ocasião, ele falou o seguinte: eu não vim para julgar, eu vim para salvar. A palavra que eu vos tenho dado, essa vos julgará. No último dia, onde está isso, pastor? João, Evangelho 12:47. Se alguém ouvir a minha mensagem e não a praticar, eu não julgo, pois eu vim para salvar o mundo e não para julgar. Segue. Quem me rejeita e não aceita a minha mensagem, já tem quem vai julgá-lo. As palavras que eu tenho dito serão o juiz dessa pessoa no último dia. Então, presta atenção. Primeira carta de João 9. Está escrito o quê? Se confessamos o pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda a injustiça. É o que está escrito. Se confessamos o pecado, se confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu tenho te ensinado. O perdão, ele está condicionado à confissão. Então eu pequei contra a minha mulher. Eu pequei contra Deus e pequei contra a minha mulher. E eu cheguei para Deus: Senhor, adulterei, perdão, eu estou arrependido. Só que eu não tive coragem de falar com a minha mulher. Tem alguém que me condena. O que, pastor? A palavra. Porque a palavra diz que eu tenho que confessar. Eu não confessei. Então significa o que, pastor? Quando chegar o último dia, Deus vai olhar para mim e falar assim: Antônio Júnior, tudo bem? Eu vou falar: tudo bem, senhor. Você contou para a tua mulher que você adulterou com a Joaquina? Não, senhor. Antônio Júnior, a palavra está te condenando. Você vai passar a eternidade em trevas. Você está entendendo, sim ou não? Aí chega naquele dia, Jesus olha: aí, Antônio Júnior, como é que está? Tudo bem, senhor? Antônio Júnior,
Você contou para tua mulher que você adulterou com a fulana? Sim, senhor, eu contei. Não tem nada que te condena. Pode passar para a vida eterna. Você está entendendo? É lógico que não vai ser assim, né, irmão? Deus não vai chegar para você e falar, como é que você está? Tudo bem? Só estou dando um exemplo para você entender. Por quê, pastor? Porque vai ser automático. Se eu confessei, o pecado não existe mais. Eu vou passar para a vida eterna. Se eu não confessei, a palavra vai me condenar. Porque a palavra diz que eu tenho que confessar, eu não confessei. A palavra vai me condenar, eu vou passar para a destruição eterna. Era o que ele estava falando para ela. Cadê? Tem alguém te condenando? Não, nem eu te condeno. Aí ele fala para ela, vai e não peques mais. Em outras palavras, ele está falando o que para ela? Muda de vida. Te ajudei hoje. Só que se você não mudar de vida, amanhã nem eu vou poder te ajudar. É o que ele estava falando para ela. Irmão, há 2 anos você está ouvindo, eu posso falar, repito, do tempo que eu estou aqui. Há 2 anos você está ouvindo o que pode e o que não pode. Há 2 anos você está ouvindo o que você tem que fazer, o que você não pode, o que você tem que deixar de fazer. Há 2 anos Jesus está sentando no nosso meio e está nos ensinando. Há 2 anos. Então não vai ter desculpa. Você sabe que você não pode se deitar com uma mulher que não é a tua. Você sabe que você tem que ser fiel dizimista, fiel ofertante. Você sabe que você não pode guardar mágoa no teu coração. Você sabe que da tua boca não pode sair palavrão. Você sabe que você não pode ter rancor. Você sabe que você tem que socorrer o necessitado. Você sabe que você tem que se envolver com Deus. Tem que ler a Bíblia diariamente, orar diariamente, jejuar, se possível, 1 a 2 vezes a semana. Mas, ou seja, você tem que ter comunhão com Deus. Sabe ou não sabe? Sim ou não sim? Tenho ensinado ou não tenho? Então não tem desculpa. Se você escolher fazer diferente, você tem que entender que a responsabilidade é sua. É sua. Nós temos que ter ouvidos para ouvir. Nós temos que ter ouvido para ouvir. Volta lá em 1 carta de João 3, 8. Quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isto, para destruir o que o diabo tem feito. 9. Quem é filho de Deus não continua pecando. Por quê, pastor? Ele tem a natureza do Pai. Ela tem a natureza de Deus. A pessoa que permanece no pecado e continua pecando é porque ela tem a natureza de Satanás. Ela não está transformada, ela não está salva, ela não está liberta, ela tem a natureza de Satanás. Agora, a pessoa que tem a natureza de Deus, não adianta, irmão. Eu tenho um problema comigo. Qual é o problema, pastor? Eu não consigo ficar com a mão suja. Rapaz, mas me incomoda. Toda hora eu tenho que estar lavando. Se eu estou na cozinha fazendo comida para minha mulher, ajudando minha mulher, toda hora eu tenho que estar lavando. Não tem como. Tanto que quando eu estou na cozinha com a minha mulher, já tem um pano de prata aqui. Ó. Por quê, pastor? Porque eu já lavo, já enxugo. Não consigo. Qualquer coisa que eu faço, não consigo. Por que você está me falando isso, pastor? O que tem a ver? Tem tudo a ver. A pessoa que tem a natureza de Deus, qualquer sujeira, ela limpa. Ela não consegue ficar. Por quê, pastor? Ela tem a natureza de Deus. Ela não consegue ficar suja. Você está entendendo o que eu estou te falando? Agora, a pessoa que tem a natureza do diabo, a sujeira, faz parte dela. Faz parte da natureza dele, faz parte dela. Ela é filha de Satanás. Irmão, nós não podemos estar nessa posição. E é triste. Por quê, pastor? Porque às vezes eu vejo no nosso meio pessoas com aparência de santa, com jeito de santa, mas com natureza de demônio, com natureza de Satanás. Não está transformada, não está salva. Ele falou para ela, mulher, muda a tua vida. Muda. Te salvei hoje, mulher. Te ajudei agora. Mas se você não mudar a tua vida, se você não mudar o teu comportamento, eu não vou poder fazer nada amanhã por você. A palavra é para transformar a nossa vida. A palavra é para que eu conheça e eu mude o meu comportamento. Eu tenho que decidir mudar a minha maneira de viver, a minha maneira de falar, a minha maneira de pensar. Mas tem gente que eu não sei, irmão. Ela gosta, parece que do jeito que vive. Ela gosta do jeito que fala. Tem que mudar. Nós somos chamados para ser transformados por Deus. Ele não foi chamado para continuar sendo do mesmo jeito. Eu fui chamado para uma mudança. Eu vos fiz subir do Egito para que vocês fossem santos, porque eu sou santo.
Eu fiz vocês saírem do mundo para que vocês se tornassem igual a mim. É o que Deus está dizendo. Para que vocês tenham a minha natureza. É o que Deus está dizendo. É sério. Quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida de Deus permanece nessa pessoa. Quem é a vida de Deus? Espírito Santo. É através do Espírito Santo que ele mora em mim, que ele mora em você. É a essência de Deus. Então, ela permanece em mim. E ele me conduz pelo caminho da vida. É coisa séria, gente. Ô, irmão, irmão, eu não acredito que você quer ir para o inferno. Eu não acredito que você quer viver na mão do diabo, em trevas. Claro que não, pastor. Então anda de acordo com a palavra. Respeita a palavra, não despreza a palavra. Sabe que não pode, não faz. Sabe que tem que fazer, faz. Leva a vida a sério. Se for repreendido, louva a Deus, porque ele só repreende quem ele ama. Corrige aquele que ele ama e açoita aquele que ele tem por filho. Leva a sério. Quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida de Deus permanece nessa pessoa. E ele não pode continuar pecando, porque Deus é o seu Pai. Eu não consigo. Estou lavando a mão constantemente, enxugando, lavando, enxugando. Porque não suporto a sujeira. Aquele que pertence a Deus, ele não suporta o pecado. Ele não aceita a sujeira. Ele não aceita ficar longe. Ele não aceita ficar separado. Ele não aceita o sentimento da morte. Ele não quer. Ele quer a vida. Por que você acha que Davi um dia falou: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo? Por quê? É retirar a vida. Ele estava falando: não retira a vida de mim. Eu falhei, pequei, reconheço, mas não retira a vida de mim. Eu preciso da vida do Senhor. Eu preciso do teu Espírito Santo. Você compreende? Está onde, pastor? Salmo 51, 11. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo, ou o teu Santo Espírito. Se eu não vivo no pecado, a vida permanece em mim. Por quê? Porque eu pertenço a Deus. Inclusive, o Espírito Santo, ele prova que eu pertenço a Deus. Romanos 8:9. Aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não pertence a ele. Ou seja, o Espírito Santo é a prova de que eu pertenço a ele. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. Se é que o Espírito de Deus realmente vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a ele. Então o Espírito Santo em mim é a prova de que eu pertenço a ele. Volta em primeira carta de João, estou terminando já. Quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa. Ela não pode continuar pecando, porque Deus é o seu Pai. 10. A diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta: quem não faz o que é correto ou não ama o seu irmão não é filho de Deus. Simples assim. Simples assim, pastor, simples assim. Vou ler de novo. A diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Agora você não vai responder para mim, você vai responder para você. E não se engana. Você é filho de quem? Não adianta falar que eu sou de Deus se eu ando segundo as trevas. Não adianta. Lembra que Jesus falou? Eu não preciso que ninguém testemunhe sobre mim. As obras que eu faço, essas falam sobre mim. Então não adianta. Não, eu sou de Deus, pastor. É as obras que você faz que fala de você. As obras que eu faço que fala de mim. E quando eu falo as obras, eu estou falando da maneira que vivo. E quando eu falo as obras, estou falando da maneira que você vive. Isso que fala por você. Você compreende a seriedade disso? Sim ou não? Ô, irmão,
Se te tem que mudar de vida, eu falo para você o que ele falou para aquela mulher. Muda a tua vida. Conserta, corrige, põe em ordem a tua casa, para que você viva, para que você não morra. Não entra nesse negócio, não, Deus entende. Não entra nessa. Não entra nessa. Se a minha vida está um caos, é por escolhas que eu fiz. Em um certo momento eu deixei de lado o que Deus mandou para fazer aquilo que a minha carne quis, para fazer aquilo que eu achei melhor. Não adianta colocar a responsabilidade em ninguém. 5,18, primeira carta de João, 5,18. Primeira carta de João, 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Não toca. Se eu estou na palavra, ele não toca. Ele pode até tentar, mas ele não vai conseguir. Não vai. Não vai. Quando é que ele alcança? Quando é que ele consegue? Quando eu saio da palavra. Quando eu saio da palavra. E está cheio de pessoas assim, apesar de frequentar a casa de Deus, apesar de Jesus estar sentando e orientando e ensinando, ela não quer ouvir. Ela não quer ouvir. Não. Deus entende, Ele sabe. Eu estou cansado de conversar com pessoas, e a pessoa fala para mim, não, pastor, Deus sabe. Deus sabe nada, irmão. Larga a mão de história. Larga a mão de história. Ele sabe que você está desprezando a palavra dele, Ele sabe que eu estou desprezando a palavra dele. É isso que Ele sabe. Ele sabe que eu estou fazendo aquilo que eu acho melhor, e deixando de lado o que Ele está orientando. Ele sabe que eu não estou dando devido respeito, a devida atenção à palavra dele. Aí vem todo religioso, irmão, Deus sabe. Larga a mão de história. Eu vou falar para você o que ele falou para aquela mulher. Muda a tua vida. Porque senão amanhã ele não vai poder te ajudar. Amanhã ele não vai poder me ajudar. Amanhã ele não vai poder nos ajudar. Você compreende? Não sei se você percebeu que eu me coloquei no meio. Ou seja, eu não estou aqui apontando um dedo para você. Eu estou falando para você o que ele está falando para mim, para nós. Muda a tua vida. Põe em ordem a tua casa, senão morrerás e não viverás. Deus te ama. Nós começamos essa conversa, ele dizendo assim, meus filhinhos. Chega para ele e fala, meu papai, eu vou respeitar a tua vontade. Eu vou abrir mão do que é errado. Não vou deixar que um engano habite o meu coração. No meu coração vai habitar a verdade. O Senhor, a palavra de Deus. Amém. Vamos orar. Você que está em casa, forte abraço. Deus te abençoe. Deixa eu fazer uma oração para você. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero trazer uma bênção especial para essa pessoa que está em casa. Talvez, meu Deus, ela está num leito, meu Deus, de enfermidade, num tratamento penoso, complicado, difícil, medicação pesada, Pai, que a unção da cura, meu Deus, se apodere dessa pessoa, que ela fique livre de todo tipo de sofrimento. Pai, talvez esta pessoa está enfrentando um divórcio, está enfrentando um problema conjugal muito sério, meu Deus, está passando por uma situação onde foi traído, o adultério se apoderou. Meu Pai, vem com o teu poder, eu despedaço, destruo, anulo essa obra, esse espírito de adultério, eu repreendo esses demônios, eu quebro estas cadeias, eu despedaço essas fortalezas, eu digo sai dessa casa, eu digo sai desse casamento, eu digo sai dessa saúde, vai embora espírito de enfermidade, vai embora espírito de divórcio, vai embora espírito de miséria, de desemprego, vai embora demônio que entrou nessa vida através de um trabalho de bruxaria, de magia negra, de encantamento, um ser que encostou, um ser que amarrou, um ser que aprisionou, um ser que atormenta essa vida, um ser que fez uma obra nessa mente ou na vida dessa pessoa para destruir, levar essa pessoa para o abismo. Eu desfaço essa obra, eu repreendo esses seres e eu determino, vão embora, sai dessa casa, sai dessa família, sai dessa vida, vai embora
em o nome de Jesus Cristo. Pai, eu abençoo essa casa, eu abençoo essa família, tudo para a tua glória, e isso no nome de Jesus Cristo. Você que tem casa, Deus te abençoe. Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre, amém.